Total, eu aguardo, eu não vou transigir com isso. A sabedoria diz que você precisa saber qual batalha entrar. Existem batalhas que valem a pena e existem batalhas que é correr atrás do vento, sabe? E aí que o Neil falava, ele repetia sempre, Deus se fez gente, para que a gente soubesse como gente tem que ser gente. é isso aí. É nesse espírito. Essa é a fusão de ser com Jesus. Se vocês forem parar para pensar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, quando Paulo, depois daquele episódio em Jerusalém, e ele é levado para Roma, até ele ser efetivamente levado para Roma, ele passa por diversos procuradores, procônsuls, governadores, que iam ali ouvindo Paulo, entendendo que a razão por que Paulo estava preso não era uma razão plausível, mas como os judeus estavam muito enfesados com ele, então eles mantinham Paulo preso por uma questão política de manter o bom grado com os judeus. Mas enquanto Paulo estava preso, muitos deles iam lá ouvir Paulo. Dentre eles, capítulo 17 de Atos, foi Félix lá sentar e ouvir Paulo. E é interessante que o que Paulo falava com ele, lá no capítulo 17, diz que o que Paulo dissertava com ele era acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Por que o domínio próprio? Porque uma das distorções daquilo que impedem essa fusão do nosso ser com Cristo é justamente essa dismorfia dos nossos impulsos, das nossas sensações, consequentemente da nossa perspectiva e da nossa visão, onde a gente se desconecta completamente do nosso passado, a gente se vale apenas da nossa sensação do momento, a gente não percebe que, por exemplo, uma raiva que você tem no momento, isso tem uma história. Que um medo que você tem no momento, isso tem uma história. Que um bloqueio que você tem no momento, isso tem uma história. Que uma vergonha exagerada e desmedida que você tem no momento, isso tem uma história. Que uma culpa irracional e acachapante que você tem sobre você, isso tem uma história. Mas não, a gente se desconecta dessa história e a gente toma esse sentimento e diz, isso sou eu. E aí a gente vê uma série de potenciais desperdiçados. Por exemplo, tem gente que teria uma voz tremenda para cantar, mas nunca cantou porque sempre conviveu com uma inibição e uma vergonha disfuncional que foi criada e fomentada por uma criação inadequada, mas ao invés do sujeito levar isso em consideração e buscar superar essa reatividade defensiva que se formou na sua infância e adolescência, chega um momento que ele diz, não, eu sou assim, e música não é para mim. E aí ele se distancia da vocação, porque ele tornou ele chancelou como sendo ele, um sentimento e uma formação defensiva que não nasceu com ele, mas foi traumaticamente formada nele por causa de uma convivência inadequada. Então, a gente vai vivendo aquém dos nossos potenciais, tanto quanto forjando, por vezes, dificuldades relacionais, confusões no nosso campo de vida, semeando inimizades, porque a gente caminha desconectado com toda uma história que produziu certas reatividades na gente e simplesmente taxamos a gente como eu sou assim.
Por mais que isso produza efeitos danosos na nossa vida. E aí Jesus diz, parou. Já deu a hora de você ser um mero seguidor. Chegou a hora de você se tornar um comigo. Só que para isso você vai precisar visualizar a sua verdade. Como a gente viu nesse vídeo. A sua verdade. Poxa, eu estava aqui numa ilusão de que essa vaga era minha, é mole. E eu abracei aqui o sentimento de que eu vou lutar por essa minha ilusão, porque ilusão é uma coisa que eu me acostumei a formar sobre a realidade. Porque talvez a realidade já foi tão desfavorável comigo que um dos recursos de fuga que eu tive daquela situação foi ficar criando fantasias e ilusões sobre a realidade. De modo que os meus sentimentos se moldaram tanto nisso que agora eu já esqueci o que formou isso em mim. Eu agora digo, eu sou assim e o mundo vai pagar o preço por isso. Ai de quem violar a minha ilusão. Imagina, viver assim. Será que é fácil viver assim? Não, é muito ruim viver assim. É muito ruim. Então eu queria deixar aqui, isso tem muitas aplicabilidades, em muitos sentidos. Mas eu quero deixar aqui a provocação de que sim, Jesus é uma referência que vai estar sempre além do nosso alcance. Mas isso não é para provocar uma distinção de total diferenciação, onde ele é um e eu sou outro, e isso em mim produzir conformidades e resignações convenientes. Não. Isso é algo para estar sempre me estimulando a seguir na direção daquilo que seja a minha melhor versão. E para eu acessar essa melhor versão, cada reação, cada medo que te trava, cada raiva que te tira de órbita, te descontrola e te leva a atos impulsivos, cada vergonha que te imobiliza, e que te trava irracionalmente, cada reação dessa natureza vai precisar ser identificada na sua história. Sim, para a gente ter a lucidez como aquelas falas ali estavam colocando. Para a gente poder observar, porque aí você viu que o cara que entrou com o carro, não, eu entrei com o carro aqui porque esse tipo de atitude teve a sua ignição numa disputa que se formou entre eu e o meu irmão, porque eu via ele sempre sendo privilegiado, de modo que para eu não ser consumido por uma inferioridade, eu passei a disputar, e numa impiedade, numa raiva, que aquilo que começou com o meu irmão virou uma chave aqui e passou a ser acionada toda vez que uma dada situação configurasse o aspecto de uma possível disputa por uma vantagem. Então ele saiu vida fora projetando o irmão dele em tudo quanto é coisa. E aí, por conseguinte, a esposa, ela não interpelava, porque ela, tendo um pai grotesco e mal educado, ela casou com um sujeito que era a reprodução do pai dela, porque no fundo ela vivia buscando mudar o pai dela, quando na verdade esse não é a responsabilidade de ninguém, porque ninguém muda ninguém. Então o pai dela era para ter sido deixado seguir o próprio caminho dela e ela construir a sua própria trajetória. Mas perceba como que a gente carrega uma série de pendências que a iluminação da verdade precisa trazer para a gente sobre a nossa própria história, de modo que a gente possa começar a assumir as rédeas do domínio próprio e pararmos de ficar chamando urubu de meu loiro. Urubu de meu loiro. Ficar chamando esse medo que você sente como se você sempre tivesse sido assim. Essa raiva que você sente como se você sempre tivesse sido assim.
a agressividade ou hostilidade, como se você sempre tivesse sido assim. E não foi assim. Isso foi um inimigo que entrou no campo e plantou um joio dentro da gente. Plantou sementes de erva daninha dentro da gente. E que Cristo agora veio, Cristo eterno. E ele trouxe princípios balizadores de vida. Porque, por exemplo, perdoar não é uma questão de gênero. Isso está aberto para homens e mulheres e qualquer outro gênero que se estabeleça. Amar até os vossos inimigos, isso não é uma questão para gênero. Isso é uma questão para homem e mulher e qualquer outro tipo de gênero. Não resistir ao perverso, não pensar o que seja mal, fazer com o próximo aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Perceba que são princípios de vida transgêneros, podemos dizer assim, para além de gêneros. Mas a bitolação e o viés literalista, concretista da interpretação quer explorar Jesus apenas a partir do seu próprio gênero, da sua própria cultura, como um judeu que foi homem e que viveu há 2000 anos atrás. Meu Deus, gente, isso é pobre demais. Isso é empobrecer extraordinariamente a obra que ele consumou, o que ele veio aqui realizar. Espírito não tem gênero. Não tem gênero. E os princípios que ele deixou, eles podem ser assimilados e promover verdadeiras revoluções na vida de todo aquele que crer, independente do gênero. Independente do gênero. Então, a minha oração de coração é para que o nosso bom Deus, com a graça dele, abra os nossos olhos para a nossa própria história e nos permita decifrar impulsos, vontades, reações, sentimentos, sensações. E à luz dessa compreensão, se predispor dia após dia a labutar contra um falso eu. Um falso eu que habita o meu eu de modo a conduzir o meu eu para a sua pior versão. E aí vem Jesus e diz: aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e dia após dia, não tem como me seguir. Não tem como. Agora, para a gente negar o eu, a gente precisa primeiro compreender. A gente precisa entender. Porque tem muita coisa que não é para ser negada. E a religião, ela, às vezes, ela quer propor para você o que você precisa negar. E aí, sinceramente, o script da religião é muito simplório, né? Ela diz, é a roupa que você bota, não pode botar, é o que você come, você bebe, não pode, o lugar que você frequenta. Ela quer dizer, olha, fazendo isso você está negando a si mesmo. E se você não gostar disso que eu estou falando que você tem que negar, é aí que você está indo pelo caminho certo, porque tem que ser azedo, entendeu? E tudo. Porque se for gostoso, é sinal de que você está alimentando o seu ego. Aí a religião cria essa ilusão. Mas, na verdade, isso não tem que ser um script pré-definido pelo outro. Isso tem que ser decorrente de uma compreensão da minha própria história.
É ela que vai me dizer, cara, é isso que eu preciso negar. Isso não tem a ver, pelo menos no meu caso, não tem a ver com roupa. Não tem. No meu caso, não. Pode ser o caso de alguém que tenha, mas no meu caso, não. No meu caso, por exemplo, não é a bebida. Mas para alguns, sim. Existiram familiares alcoólatras que perderam, existe uma suscetibilidade genética e que favorece o sujeito a desenvolver um vício. Então, nesse caso, o sujeito, entendendo a própria história dele, ele já sabe que ali é um terreno que ele tem que transitar lúcido, com responsabilidade, porque senão ele vai desencadear um processo que pode engolir ele inteiro nesse processo. Portanto, o que eu quero dizer é que para a gente negar a nós mesmos, a gente precisa enxergar a nossa própria história. E que o Espírito de Deus abra o nosso entendimento para isso. Para isso. Se da onde que vem esse medo? Ah, cara, esse medo vem de toda essa história vivida. Essa culpa, essa neurose, essa preocupação exacerbada com o que os outros vão falar ou deixar de falar. Da onde que vem isso? Que me controla, que provoca em mim paralisações ou certas fobias. E aí sim conhecereis a verdade. E no que a verdade for nos libertando, a gente vai se cristificando nele. Nele. E aí, como o Caio já dizia, aí a gente vai virando assombrador de assombrações. Porque é uma transformação que vai nos pacificando, que vai nos aquietando, que vai mobilizando na gente os neurotransmissores do bem, da paz. A gente vai construindo uma nova realidade de dentro para fora. Essa foi a oração de Jesus. Que assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós. Não é mais seguidores, é fusão de ser. É fusão de ser. E isso joga por terra todos esses subterfúgios e álibis de Jesus era Deus. Porque ele nos convida a uma processualidade, entendam o que eu vou dizer, de divinização do ser. Mas não que nos tornaremos um Deus em si, mas seremos como ele, nele. E é isso que promove todo o equilíbrio. É a gente ser nele. E quanto mais a gente nele nós formos, aí sim, as obras que ele fez tenderão a ter a sua continuidade e amplificação em nós. Mas tem que ser no mesmo espírito. Porque se não for, o que você vê aí é muita pirotecnia e palhaçada e, como já dizia aquele antigo filme, fé demais não cheira bem. Né? Sobretudo quando esses hábitos são disfuncionais. É isso. É isso. Porque talvez... É um exercício. Olha, e eu já vi pessoas abraçando esses hábitos em memória de um carinho que ela tinha pelo pai. Porque o pai era assim, porque a mãe era assim. E ela desenvolveu. Mas você não percebeu que esse hábito ele interfere na sua... Não, interfere, Felipe, até dificulta, mas sinceramente... Eu não me vejo fazendo mal assim terrível para ninguém e tudo mais. E aí o que essa pessoa faz? Movida por um carinho pelos seus pais, ela estabelece um teto na progressão de quem ela poderia ser. Tem filtro também, né?
Não filtra o que o pai ou a mãe. Não filtra o que o pai e a mãe poderia contribuir como bom. Exatamente. Exatamente. O cara falou, vou sair de casa, vou arrumar um emprego, pelo menos começa que meu pai e minha mãe falam. Aí quando ele foi pegar o correio, pegou muito naquele ficha para emprego, aí ele viu um capaz fora do lugar, viu uma luz acesa, ele apagou, viu um ventilador, não tinha ninguém. Ele desligou e quando chegou lá na hora da entrevista ele foi aprovado. Você nem conversou comigo, né? A gente está vendo tudo que você fez. E a gente deixou fora do lugar, deixou assim aqui, de propósito, para ver quem ia se enquadrar nesses comportamentos. É comportamental. Ok. Mas eles queriam daquele jeito. É isso aí. Bacana, né? Bacana. O pai e a mãe que ensinou, né? Legal. Eu falei, tem que saber frutar. É isso aí. E a autenticidade e legitimidade ou não da contribuição dos nossos pais na nossa vida é verificado nos frutos. Porque quando é bom, abrem-se portas de vida. Mas quando não, frutifica prejuízo também. Né? A nossa saúde é prejudicada, a gente começa a somatizar no nosso corpo, né? Sem dúvidas. Que, às vezes, é uma questão de não vou bater de frente, então você engole um sapo, não vou bater de frente, você engole o outro. Você percebe que você está um pouquinho mais certo da pessoa que está fazendo uma coisa, mas você não quer, e é uma que você vai só somatizando. É isso aí. E aí, o ponto vai reagir. É isso aí. Eu sempre falei, em todas as religiões que eu já frequentei, a que mais me prejudicou foi a que se diz evangélica. Porque tudo que você pensa um pouquinho, não, mas ele é novo convertido. Ele é novo convertido. Cara, aquilo me dava uma agonia, porque eu sou novo convertido, mas olha o que eu estou falando. Né? Você fala em gênero. A igreja que meu filho vai, mulher não pode ensinar. Falei, cara, olha só. É espírito, os adoradores é espírito de verdade. Se a mulher está falando alguma coisa que é do espírito, não importa o sexo dela. É isso aí. Né? Por que ela não pode ensinar? Vê lá os ensinamentos de Jesus. Porque ele aprendeu desse jeito e mulher não pode ensinar. E comigo acontecia a mesma coisa. Eu ficava eu com Deus. Deus, no meu quarto, né? No meu quarto, parede, eu e Deus. É isso. Deus, porque esse negócio de Deus é homem, Pai, Filho é homem, o Espírito Santo, tudo é homem. E por que não... Aí li até aquele livro, depois de muito tempo, A Cabana, aí tem uma distorção também mais dentro desse sentido. E a gente vai vendo, cara, as pessoas elas não raciocinam, elas não pensam. Elas vão adentrando por uma situação que o outro falou. É isso aí. Eu brigava com Deus, porque se eu sabia que Adão e Eva iam pecar, por que tu... Eu brigava, né? Porque eu queria explicação. Aí eu falava assim, ó, mas tu fez assim, tá bom. Isso. Um dia eu vou entender certas coisas que eu não entendo. A gente primeiro crê para depois entender. Mas eu acho que isso também, por exemplo, para mim, esse é muito certo. Por exemplo, aquela questão lá da padaria. Eu cheguei com aquela moça e falei com ela, sobriedade, falei séria. Falei. Tem horas que eu fico me perguntando se estava certo. A forma como foi conduzido, a questão não tem nada. Porém, eu fiquei me perguntando se Jesus faria daquela forma. Então, para mim, fica muito difícil saber quando está certo e errado. Eu acho que tem ali eu não sei. Talvez Jesus não teria falado assim para ela, está cansada, né? Mas eu não tive esse olhar. Aí é que tá, Vânia. Se permita progredir nessa consciência. Ali você deu a resposta que estava no nível do que foi possível. E no nível do que foi possível, já não houve desequilíbrio,
não houve briga, não houve xingamento, não houve nenhum excesso. Sabe? Se, porventura, na sua progressão de consciência, chegar lá na frente, uma situação parecida acontecer, você tiver uma outra resposta, ok. Porque nós estamos em frequente processo. Isso é uma processualidade de fusão com o ser. Portanto, para o tempo em que foi, para o modo como foi, com a consciência que você tinha, já foi muito bom. Imagina se você não tem a consciência que você tinha, velho. Se você não tivesse nada da consciência que você tinha. E sabe Deus o desfecho que aquilo teria tido. Né? E sabe Deus o desfecho que teria tido. Então, assim, foi o que foi. Mas a gente está num franco processo. Eu já tive, Vânia, inúmeras vezes, em diversos contextos, de você se deparar com uma situação e que só depois você, puxa vida, eu podia ter falado isso e isso, mas essa resposta só está me vindo agora. Exatamente. E vai bater na tecla e dizer é isso e vai encerrar o assunto. Isso. É isso. Muito. Eu acho que é uma reflexão que não pode ser medida pelo tempo. É uma reflexão necessária. Se antes ou depois, isso tem a ver com a nossa percepção do tempo. Quando, por exemplo, Jesus fala sobre arrependimento, a gente é que fica aqui dizendo, só se arrependeu no final. Não, Jesus diz, se arrependeu, é isso que vale. É isso que vale. O que vale é a metanoia. Se isso aconteceu aos 45 do segundo tempo, se isso se aconteceu, o importante é que aconteceu. Inclusive, essa questão é uma questão até que a gente tem que pensar muito, porque a maneira como a gente pensa o tempo, ela influencia muito nas nossas cobranças internas, né? Na maneira como a gente se exige. Mas pô, só estou entendendo isso agora. Não, cara, você entendeu. E aí é isso que faz festa nos céus. Jesus diz, há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Então, não agiu mais. E você entende? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É o tal do dar murro em ponta de faca. É isso que é complicado. Isso, a síndrome de Gabriel. Gente, deixa eu encerrar aqui com o nosso pessoal do Instagram. Muito obrigado por aqueles que puderam estar. Desculpa eu não conseguir interagir aqui, porque aos domingos realmente eu privilegio o grupo aqui que está na sala. Mas com a graça de Deus, domingo que vem estaremos juntos. Uma ótima semana para todos. Curtam, compartilhem, porque ajuda a divulgar a mensagem. Valeu, gente boa!